Boa noite, igreja. Quero saudá-los com a graça e a paz e a misericórdia do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amados, convido vocês a abrirem suas Bíblias lá em Gênesis capítulo 3, porque hoje nós vamos dar continuidade às mensagens expositivas do livro de Gênesis. E hoje nós vamos começar esse capítulo 3 e vamos tratar dos primeiros 7 versículos, que é a porção da palavra de Deus que nós vamos estudar nesta noite. Então, vamos ler esses 7 primeiros versículos, que assim nos diz: Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: É certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Vamos orar? Maravilhoso Deus, nós queremos te dar graças por mais um momento que o Senhor nos dá de podermos compartilhar da tua palavra. Que ela possa falar aos nossos corações, que o Senhor, através do teu Santo Espírito, possa nos levar a compreender a tua palavra, e não somente compreender a tua palavra, mas aplicá-la em nossas vidas. Que o Senhor seja honrado e que a tua igreja seja edificada. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amados, vocês têm uma ideia de quanto poder tem o pecado em sua vida? Será que você pode andar tranquilamente, sem nenhuma preocupação de ser tentado pelo pecado? Faço-lhes esta pergunta porque muitos crentes acreditam que uma vez que aceitaram o Senhor Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, aceitou o Senhor Jesus Cristo em sua vida, elas acham que o pecado não tem mais atração sobre elas. Acreditam que é possível viver sem pecar e ser tentados pelo pecado. Quando olhamos para a palavra de Deus, o que vimos é o contrário. Ela nos ensina que o pecado não tem domínio sobre nós. Ele não terá domínio sobre nós, porque estamos debaixo da graça. É o que diz Romanos 6,14. Mas o que na verdade, o que começa em nós, é uma guerra em nós. A nova natureza em Cristo, com o diabo, o mundo e a velha natureza começam a entrar em guerra. Em Romanos 7,19, através da sua própria experiência, o apóstolo Paulo nos apresenta este conflito. Lá ele diz: Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. No meio de tantas fraquezas e tantas quedas, a única esperança para nós é recorrermos a Jesus Cristo.
Somente através do Espírito de Cristo é que conseguimos a cada dia mortificar os desejos da carne e crescer em novidade de vida. A vida cristã é uma batalha, irmãos. E nessa batalha não devemos subestimar o nosso inimigo. Se subestimarmos o inimigo, não nos preparamos suficientemente contra os seus ataques e acabamos sendo presas fáceis dele e vencidos por ele facilmente. O capítulo 3 de Gênesis é o relato da queda do homem no pecado. Podemos ver que o poder do pecado não é brincadeira. Gênesis 3 é a passagem mais triste de toda a Bíblia, porque aqui começa a queda, a ruína de toda a humanidade. Na semana passada, nós falamos a respeito da provisão de Deus para um relacionamento completo. Vimos alguns elementos que devem existir neste relacionamento. Deve existir a hierarquia, a mulher deve ser auxiliadora, deve ter a interdependência, deve haver a heterossexualidade. Deus não fez Adão e Ivo, e nem Ivo e Ivan, e muito menos Eva e Ivane. Deus fez homem e mulher. E também vimos que deve haver a fidelidade pactual, os dois se tornando uma só carne, deixando pai e mãe e se unindo um ao outro. Amados, esses são os elementos que nós vimos e que nós encontramos nos últimos versículos do capítulo 2 de Gênesis sobre relacionamento conjugal. E sem esses elementos nós vimos que o lar, ele não vai se sustentar, ele vai desmoronar. Hoje vamos aprender como a queda do homem nos ensina sobre o poder do pecado. Vamos identificar algumas estratégias da serpente, incorporada por Satanás, usadas na primeira batalha entre o homem e o pecado, e aprender desta batalha princípios que podemos usar em nossa luta do dia a dia contra o pecado. É importante conhecer a tática do inimigo. Sabe por quê, amados? Sim, é importante conhecermos a tática do inimigo, porque conhecendo os elementos dessa tática, poderemos resistir a ele. E a palavra de Deus nos diz que se resistirmos ao diabo, ele fugirá de nós. É o que diz Tiago 4:7. Precisamos conhecer a tática que o inimigo usa para nos desviar da palavra de Deus. Não se assustem ao falarmos da tática do diabo. É necessário conhecê-la para que possamos resisti-lo. Não se deixem enganar pelas mentiras que muitos falam aí, que você precisa amarrar o diabo. Não entre nesse engano. Falar que está amarrado não vai resolver nada para você. O que vai nos levar a vencer as estratégias do inimigo para nos enganar é a palavra de Deus, as sagradas escrituras. Só ela que devemos ouvir. Somente ela é a fonte do nosso conhecimento, da nossa conduta e da nossa fé. E hoje, quando nós vamos falar a respeito da queda do homem, a origem dessa queda, é importante que nós aprendamos quais foram as táticas, ou melhor, a tática que Satanás usou para
a ruína da humanidade, a queda do homem. Vamos hoje tratar dos elementos desta estratégia do inimigo para enganar o homem. 3 elementos vamos destacar nesta noite, na porção que nós vamos estudar. O primeiro elemento da estratégia do inimigo visando enganar o homem é a mudança da ordem de Deus. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. É interessante nós olharmos que o versículo 1 começa com a palavra mas, porque é um contraste com o que o versículo anterior, ou melhor, os versículos anteriores estavam dizendo, ou melhor, o versículo 25 em específico, diz: ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus, e não se envergonhavam. Podemos ver aqui o contraste entre a inocência do primeiro casal com a sagacidade da serpente, a astúcia da serpente, a esperteza da serpente, alguém que não era inocente. No versículo 25 nós podemos ver um retrato da inocência. Não havia malícia entre os primeiros homens. O medo de um olhar para a nudez do outro e despertar pensamentos indecentes ainda não havia. Não havia a possibilidade desse olhar despertar vergonha neles. Ainda eles estavam puros. E aí a gente pode ver essa inocência dos primeiros homens com a sagacidade, a esperteza da serpente. É interessante quando nós olhamos para a sagacidade de Satanás, aqui no texto, nos apresentado, ou melhor, nos apresentada essa sagacidade na forma da mentira. Pois Satanás é o pai da mentira. Satanás mente e conta mentiras sedutoras e atraentes. Ele faz isso para minar nossa saúde espiritual. A sua sagacidade é posta em ação quando ele mente. Quando o autor do livro Gênesis, Moisés, inicia dizendo da sagacidade de Satanás, ele deseja chamar a atenção dos leitores de como Satanás vai agir. Ele diz: preparem-se, porque Satanás vai falar, e quando ele falar, ele vai mostrar toda a sua estratégia, toda a sua tática para mudar a ordem de Deus, através da mentira. Versículo 1, podemos ver essa mudança. Ele deseja mudar a ordem de Deus para que ela pareça pesada demais e injusta. Mas a serpente, mais sagaz do que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim?
Satanás, ele disse, ele fala, e ele fala ainda hoje, através de circunstâncias, e você precisa ficar atento. Ele fala através de pessoas, ele fala através dos incrédulos, ele fala através dos falsos mestres que têm mentido e que têm enganado o povo de Deus com inverdades e princípios completamente contrários à palavra de Deus. Ele fala, e nós precisamos tomar cuidado com o que ele fala. Porque o que ele fala, o objetivo dele é deturpar a palavra de Deus. É desviar a verdade da palavra de Deus para a mentira. O diabo tem falado com você? Você tem dado ouvido ao que o diabo fala através dessas formas que eu falei aqui? Você tem dado atenção a essas pessoas que usam de meias verdades para te mostrar um caminho que no final dele vai te desviar do Senhor, ou que vai satisfazer a sua vontade, ao invés de satisfazer a vontade de Deus em sua vida? Você tem dado ouvido a essas pessoas? Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resistir o diabo, e ele fugirá de vós. O diabo tem falado através desses meios, e você precisa ficar atento. Voltando para o texto, o que Satanás disse? Satanás, incorporado na serpente, fala com Eva. E ele fala o seguinte: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? O que está embutido nessa pergunta aqui feita por Satanás? Não há dúvidas que ele está dizendo que Deus não falou nada. Não é isso. Mas o que está em foco aqui, o objetivo dele é lançar dúvidas sobre a validade do que Deus disse. É sério que Deus falou isso? Ele falou isso mesmo? Você tem certeza? Se ele falou isso, você não pode dar crédito ao que ele falou. Vocês não podem acreditar nisso. Isso é um absurdo. Na verdade, a intenção de Satanás era levar o homem a desprezar a palavra de Deus. E ele faz isso semeando dúvidas no coração da mulher. O seu alvo é questionar a veracidade da palavra de Deus, de deturpar o que Deus disse. É assim que Deus disse? Satanás mistura verdade com mentira. Ele visa mudar o que Deus disse. O diabo age assim. Ele gosta de semear dúvidas e confusão em nosso coração sobre a verdade da palavra de Deus. Fazendo uma pergunta, lançando dúvidas. É assim que ele faz ainda hoje. Esse tipo de pergunta que lança dúvidas, faz com que nós nos coloquemos em timidez. Perdemos a estrutura diante de uma pergunta assim, porque embutido a essa pergunta está a ideia do ridículo, do absurdo. Eu não acredito que você acredita nisso. E aí ficamos tentados a explicar, fazer algumas alterações. Ficamos na defensiva e com medo. Sabe por quê? Porque a própria pergunta traz embutido na formulação dela o absurdo que querem atribuir a ela. O diabo age assim.
com os jovens na faculdade, no colégio, com seus familiares, com amigos que têm em suas mentes princípios satânicos. É sério mesmo que você acredita nisso? É verdade isso que você está me dizendo? Você está de brincadeira? A Bíblia realmente ensina isso? Amados, esse é o objetivo de Satanás. É isso que Satanás faz. É interessante que Satanás tenta mudar a ordem de Deus. No princípio, a ordem de Deus foi dada lá no capítulo 2, versículos 16 e 17, que, ao contrário do que Satanás apresenta aqui, não começa com uma negação. Lá diz que o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Deus diz: vocês podem comer livremente do que vocês quiserem aqui. Vemos a graça, a liberalidade de Deus, a bondade de Deus aqui, nesta ordem. Mas a serpente sagaz faz o contrário. Ela quer dar a impressão que a ordem de Deus é pesada demais, quando ela coloca a negação: não comereis, como proibição. A serpente muda a ordem de Deus e depois ela realça o não, expandindo para todas as árvores. É assim que a serpente faz com que a palavra de Deus seja demasiadamente pesada, difícil de se cumprir. Mas nós sabemos que a palavra de Deus não é pesada, não é verdade, irmãos? Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, é o que nos diz 1 João 5,3. Satanás, ele tem como alvo deturpar a mente dos crentes, para desviá-lo dos propósitos de Deus. Satanás engana, Satanás desvia o foco de Deus para colocar a sua mentira. Amados, precisamos ficar atentos a isso. Precisamos ficar espertos quanto às táticas que Satanás faz para desviar o povo de Deus da sua palavra. Continuando, então a serpente disse à mulher: é certo que não comereis. Satanás, ele justamente antes dele dizer essa mentira, ou melhor, dizer que Deus estava mentindo, Satanás, ele coloca dúvida, semeia dúvida no coração da mulher, para que ela pudesse cair no engano, e mostrando justamente a inverdade a respeito da ordem de Deus. Percebam como a semente, nesse processo, nesse versículo 2 até o 4, ela começa a dar andamento ao seu propósito, ao processo estratégico para levar o homem à queda, para levar o homem a desprezar a ordem de Deus, de ignorar os perigos apontados por Deus em razão da desobediência. Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis, para que não morrais. Eva
retribuiu a ordem, como Deus disse. Mas olha a ação da serpente, olha a ação de Satanás a esta ordem de Deus, e assim querendo enganar e desviar Eva desta ordem. Ele diz: é certo que não morrerás. O diabo não espera muito para se aproveitar da confusão da mulher, quando ele semeia a dúvida, e logo diz: é certo que não morrereis. Deus falou que se você comer, vai morrer. É mentira. É certo que não vai morrer. Veja como Satanás é enganador. Ele passa a negar o perigo apontado por Deus da desobediência, e diz que é mentira. Deus disse que há perigo na desobediência. Satanás diz: não há perigo algum. Pelo contrário, há vantagens, há benefícios se você fizer isso, desobedecendo essa ordem absurda, injusta e pesada demais. Satanás, amados, é como os fabricantes do cigarro. Você que fuma não vai morrer, pelo contrário, você descobrirá o sabor da vida, omitindo, na verdade, que ela vai experimentar. O que ela vai experimentar é o sabor da morte. Ela vai cometer um suicídio lento, vai morrendo lentamente. Venha para o sabor de Marlboro. Essa também é da antiga. E os personagens desta propaganda, alguns deles morreram de câncer. Mentira de Satanás. Não vai morrer. Pode fumar. É até charmoso. Você não vai morrer nada. E aí olha o resultado. É impressionante como Satanás age. Primeiro ele semeia dúvidas, confusão, com uma pergunta muito maliciosa. Será que Deus disse? Ele quer tirar nossa segurança da palavra de Deus. Ele ataca as promessas de Deus, pervertendo as palavras de Deus, para deixar a impressão que as promessas de Deus são penosas. Depois ele contradiz as ordens de Deus, mudando a ordem de Deus, dizendo que Deus é mentiroso. É certo que não morrereis. Quando Satanás faz isso, ele causa danos terríveis, irreparáveis. Eva acreditou na mentira de Satanás: não morrereis. E quando olhamos para a história, vimos o que aconteceu. Eva foi expulsa do paraíso. Eva viu seu marido padecendo para adquirir o pão de cada dia, viu seu filho morto pelas mãos do outro filho, e Eva chorou amargamente, dolorosamente, melhor dizendo, ao parto. Esses são os resultados da desobediência, que Satanás enganou dizendo que não é verdade. Não acredite na mentira do diabo, da estratégia do diabo, que diz que a desobediência traz prejuízos. Não acredite nisso. Fuja dos apelos do diabo. A desobediência traz danos, e danos terríveis. Amados, quando nós pecamos, nós estamos dizendo que Deus prometeu que a obediência traz a vida. Mas, quando nós pecamos, nós não acreditamos nisso. Não é verdade. Eu não acredito nisso. A obediência não traz vida, traz é pesar. Deus prometeu que a desobediência traz a morte. Mas quando eu peco, eu digo: não quero saber disso. Isso não é uma verdade.
Amados, nós temos condições para decidir o que é bom. Na verdade, nós não temos condições para decidir o que é bom e o que é mal para nós. Essa é a mentira do diabo. A única condição para sabermos o que é bom e o que é mal é através da palavra de Deus, única e somente. O segundo elemento da estratégia usada pela serpente, visando a queda do homem no pecado, foi a busca enganosa da autossuficiência. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e também deu ao marido e ele comeu. O pecado envolve a pessoa o desejo de ser completa, de ser feliz e de se sentir realizada longe de Deus, independente de Deus, sem Deus. Este é o engano da autossuficiência. Você achar que você pode ser feliz, pode ser realizado, independente de Deus. Esse é o engano. O versículo aqui deseja nos ensinar que temos que nos afastar desse perigo, de acharmos que nós podemos realizar aquilo que nós queremos através da rebelião contra Deus. Temos que tomar cuidado em dar espaço para o inimigo, pois não sabemos o ponto em que ele vai acontecer. Temos que nos afastar da tentação o mais rápido possível. Não sorria para o perigo, fuja do perigo. O certo é se afastar da árvore. Eva, não foi isso que Eva fez. Eva escolheu as palavras de Satanás e ficou pensando nas palavras de Satanás e esqueceu das palavras de Deus. Ela abre no seu coração espaço para que essas palavras se alojassem imediatamente no seu coração. E imediatamente começa a duvidar da palavra de Deus quando ela deixou ser ocupado o espaço do seu coração pelas palavras do diabo. E consequentemente, a queda. Ela começa a olhar a árvore proibida. O fruto daquela árvore é boa para comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento. Ela avalia a árvore a partir da aparência do fruto. Amados, nós não podemos avaliar as coisas a partir da aparência, mas a partir do que Deus diz sobre aquela coisa. Precisamos avaliar as coisas a partir da ótica de Deus. O que Deus diz a respeito disso? Eu posso fazer? Eu não posso fazer? Irmãos, não devemos nos enganar. O pecado é muito atraente. Se ficarmos dando bobeira, vamos cair. Adão e Eva eram sem pecado, perfeitos. Mesmo assim, eles acabaram caindo. Se o pecado tinha poder de tentar e fazer cair uma mulher e um homem perfeitos, quanto mais o pecado tem poder para nos tentar nas nossas lutas diárias contra a nossa própria natureza. É um grande equívoco você achar ou pensar que nesta vida você não pode ser tentado pelo pecado e sobreviver a ele pelas suas próprias forças. Por mais santo que você seja, por mais perto que esteja de Deus, você será tentado. Isso é certo. E se você ignorar isso, você vai cair. O diabo não vai gastar tempo tentando pessoas que já estão perdidas. Ele não gasta tempo procurando a queda daqueles que já estão condenados. Ele se esforça para causar a queda daqueles que estão em Cristo. Quando olhamos para a carta de Tiago, capítulo 1, verso 14 e 15,
vemos como funciona a tentação e o pecado. Cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. É exatamente dessa forma que Eva caiu. Ela deixou de segurar a palavra de Deus e caiu facilmente. Ela deixou ser consumida pelo desejo de satisfazer a sua carne. Ela deveria fugir daquele lugar, mas em vez disso, ela fica olhando a tentação, alimentando o seu desejo, o desejo de se alimentar daquele fruto. A orientação de Deus é: fuja dos seus desejos. E o seu desejo leva ao pecado. Ela toma do fruto e come. Não somente come, como também dá ao seu marido. E ele deliberadamente come do fruto. Adão não foi enganado como Eva foi. E muito menos tentado. Segunda, 1 Timóteo 2,14 diz: e Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Essa atitude de Adão nos ensina que nós não precisamos ser tentado para pecar. Eu tenho essa disposição dentro de mim. Pessoas roubam sem terem a necessidade para roubar, porque elas roubam pelo simples desejo de roubar. O que leva, ou melhor, o que tenta uma pessoa a falar palavrões, a fazer brincadeiras imorais, até pichar um muro. Nada as leva a fazer isso. Elas fazem espontaneamente, fazem porque querem fazer, por conta da disposição pecaminosa do seu coração. O pecado de Adão foi espontâneo, nada o obrigou a fazer aquilo. Ele simplesmente pegou e comeu. Quando olhamos para uma realidade como essa, nós percebemos que muitos pecados que cometemos livremente, sem nada que nos impulsione a essa direção. Muitos pecados nós caímos depois de muitas lutas, mas outros não foi assim. É apenas por estendermos a mão e comermos. Fazemos porque queremos, sem ninguém nos obrigar. É muito importante que nós lembremos disso, porque o que a palavra de Deus nos exorta a essas atitudes, que nós precisamos nos lavar, nos purificar e tirar de nós essa maldade em nossos atos, para que assim nós sejamos perdoados pelo Senhor, para vivermos uma vida que o glorifique. Isaías 1,16 nos fala a respeito disso, que lá nos diz: lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem. É isso que Isaías nos apresenta e que nós precisamos desenvolver em nossas vidas. Precisamos nos despertar para uma vida na luz, andando de acordo da vontade do Senhor, em submissão ao Senhor Jesus Cristo, abandonando as práticas pecaminosas, avaliando nossas vidas, arrependendo dos nossos pecados e pedindo perdão ao Senhor e buscando nele a restauração das nossas vidas. E a terceira e última estratégia de Satanás, usada pela serpente visando a queda do homem no pecado, foi a busca por meios impotentes para o mal. Abriram-se então os olhos de ambos e, percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si.
A primeira consequência para o pecado, irmãos, é a serpente, é a separação entre nós e Deus, que é o objetivo da serpente. A aliança é quebrada. O nosso relacionamento íntimo com o Senhor, Deus, é rompido. A relação que você tinha com Deus termina. É isso que Adão e Eva entenderam. Quando abriram seus olhos, viram as suas nudez. Ou melhor, viu a nudez de cada um. Um olhou para o outro e perceberam a sua nudez. O que aconteceu? Eles perderam a inocência. Antes eles viviam dentro da proteção do relacionamento com Deus. A inocência e a santidade cobriam a nudez deles. Mas agora, com a quebra do relacionamento com Deus, a inocência e a santidade são jogadas para fora. E o que eles fazem? Eles pegam a folha da figueira para se cobrirem. É interessante quando que, nesse momento que o pecado é identificado, e aí vê as consequências que o pecado vai proporcionar por conta da rebelião e a desobediência, o homem procura meios para cobrir aquela falha, aquela desobediência, e procura meios inúteis, infrutíferos. Quando eles depararam com a vergonha por conta da desobediência, agida diante de Deus, eles procuraram por conta própria um meio para cobrir aquele pecado, para que ninguém visse, para que Deus não visse. E foram meios inúteis, ou melhor dizendo, foi uma condição ou uma situação inútil. Aquilo não poderia cobrir o seu pecado. Eles buscam na folha de uma planta. Tentaram se esconder ou esconder a sua vergonha por estarem nus, de terem se rebelado contra Deus por intermédio da folha da figueira. Buscam o recurso que eles achavam que poderia livrá-los daquela vergonha e do pecado. Consumado o pecado e vindo as consequências, eles tentam remediar as consequências através da folha de uma planta. E não vai resolver de nada. É uma solução inútil. É que muitas vezes quando nós pecamos, nós usamos da mentira para cobrir o nosso pecado. Não vai cobrir o nosso pecado a mentira. Pelo contrário, vai agravá-lo, vai agravar ele cada vez mais. Logo, logo ele será descoberto. O que devemos fazer quando pecamos contra Deus, quando desobedecemos a Deus, quando queremos evitar as consequências do pecado, não é pegando qualquer coisa. A solução é reconhecer o pecado. Não recorrer na mentira, na bebida. Não é fugir. Não se esconder, mas é reconhecer o pecado. O que pode nos salvar das consequências terríveis do pecado, que é a morte, da separação eterna de Deus e a condenação eterna do nosso pecado, é o Senhor Jesus Cristo. Na verdade, na morte de um inocente, no sangue derramado do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do homem, na cruz. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aqui está a solução para os nossos pecados. Confessá-los ao Senhor Jesus Cristo, arrepender deles e se curvar aos pés da cruz. Nada pode cobrir a sua vergonha do pecado e a sua miséria aos olhos de Deus do que o sangue do Cordeiro, o sangue de Cristo. Não é sempre assim, irmãos? O pecado parece tão atrativo, mas uma vez que caímos, o pecado só nos deixa envergonhados, com um sabor amargo na boca. Não é assim? O diabo tentou enganar, ou melhor, enganou
Eva enganou Adão, dizendo que seriam iguais a Deus. Mas não foi isso que aconteceu. Quando eles se rebelaram contra Deus, eles se depararam com a sua nudez, com a vergonha, com a insatisfação, contrário do que Satanás havia dito. Satisfação, realização. Não foi isso. Eles não se sentiram iguais com Deus, pelo contrário, se sentiram envergonhados, humilhados, rebaixados e pior, aterrorizados perante Deus. Irmãos, você pode ter certeza que nunca poderá esconder sua culpa e a sua miséria de Deus. A Bíblia diz que todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. É o que nos diz lá em Hebreus 4, verso 12 e 13. E eu quero concluir essa mensagem dizendo que nós vimos esses 3 elementos da tática de Satanás para levar o homem à queda: a mudança da ordem de Deus, a busca enganosa da autossuficiência, a busca por meios inúteis para o mal. E como podemos vencer o diabo e suas estratégias? E eu quero encerrar lendo Apocalipse 12, 10 a 11, que diz: Então ouvi grande voz do céu proclamando: Agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. E mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Vencemos o diabo e suas estratégias pelo sangue do Cordeiro e pelo firme testemunho cristão. Você é lavado pelo sangue de Cristo? Você é um cristão que tem um testemunho firme? Quem tem essas coisas? Quem não tem, ou melhor dizendo, essas coisas, não vencerá o diabo. Antes será vencido por ele. Cairá em suas armadilhas e experimentará o fim terrível que está reservado para aqueles que seguem as armadilhas ardilhosas de Satanás. E que você possa estar debaixo do sangue de Cristo, para que assim você venha dar um testemunho fiel daquilo que Ele fez, fará e há de fazer na sua vida. Vamos orar. Maravilhoso Deus, te agradecemos por esses versículos, pedimos que o Senhor continue a nos ensinar, a falar conosco e a nos proteger dos perigos que nos cercam. Sabemos da atuação de Satanás tentando destruir nossas vidas. Dar-nos, Senhor, entendimento e sabedoria para que fujamos dele e o resistamos. Faça, ó Deus, que cada pessoa aqui desta igreja conheça e prove das armas mencionadas aqui, que sejam lavadas pelo sangue do Cordeiro e tenham um firme e corajoso testemunho, porque sabemos que através disso Satanás será derrotado em nossas vidas. Senhor, ajuda-nos nisso e nos proteja. Que o seu Santo Espírito atue no teu povo, levando ao arrependimento e ao abandono do que é mal, e a fazer o que o Senhor deseja, a viver de uma forma pura para a glória do Senhor. É o que pedimos, em nome de Jesus. Amém.